Então, o bom de já termos falado destes conceitos praticamente todos nos vídeos anteriores e nos slides que precederam estes, é que agora vai ser mais rápido e vou tirar proveito aqui do aspecto visual. Já agora aproveito para apresentar aqui estas imagens. Nos próximos muitos slides, as imagens foram totalmente feitas de raiz por mim e, portanto, com bastante cuidado, de forma a tentar tornar isto o mais pedagogicamente interessante possível. E então vou também tirar proveito das explicações e dos esquemas que estiveram antes. Temos aqui um input, uma palavra, aqui outra palavra. Aqui vamos calcular, neste diagrama, o que eu estou a representar é o cálculo da query para cada uma destas palavras. Portanto, nós vimos naqueles diagramas anteriores, aqui anteriormente tínhamos visto que havia estas queries, não é? E vimos que cada uma destas palavras tem uma query associada, as queries estão representadas aqui a roxo, então elas têm que vir de algum lado, não é? Eu tenho que ter uma query associada à palavra carpe e depois tenho que ter uma query associada à palavra diem, e isso é feito a partir do embedding. Portanto, depois de transformar a palavrinha carpe para a sua representação vetorial, já sabemos que este vetor aqui tem cerca de 512 posições, tipicamente, ou 256, qualquer coisa nessa ordem de grandeza. Portanto, temos aqui um vetor com 512 posições. Aqui está mais pequenino por uma questão pedagógica, até para isto bater certo, aqui em termos de multiplicação de matrizes. Já agora, como eu fiz de forma que bata certo para as pessoas que sabem fazer esta continha não estranharem, não é? Portanto, na multiplicação, a matriz resultante tem que ter a mesma altura desta, portanto tem 1 de altura, que é 1 aqui, não tem 2 andares, só tem um andar, e tem que ter a mesma largura desta. Como esta tem 3 apartamentos em cada andar, ficamos com 3 apartamentos num único andar. Portanto, se pegamos no número de andares da primeira matriz, neste caso é um vetor, não é? Portanto, pegamos, só tem um andar e, portanto, o prédio final só tem um andar. Mas para sabermos quantos apartamentos é que há por andar, neste caso só num andar, vamos buscar aqui essa informação. Portanto, a construção final tem o número de apartamentos especificado aqui na segunda matriz e o número de andares especificado na primeira matriz. Engraçado nunca me terem explicado assim a álgebra linear, acho que tinha percebido de uma forma muito mais simples. É o número de andares da primeira e o número de apartamentos da segunda. Nunca mais me esqueço. Olha que lembrei-me desta agora. Então, até vou deixar ficar no vídeo, pode ser que dê jeito a alguém. Temos aqui a criação das queries. Para quê? Para cada uma das palavrinhas da frase ter direito à sua própria, às suas próprias ligações roxas, não é? Portanto, é desta forma que se faz a criação das queries. Portanto, este segundo prédio, esta segunda matriz, é constituída por valores que são aprendidos no treino da rede. Portanto, o carpe e o diem são embebidos, são transformados em vetores naquelas fases iniciais, até antes da própria palavra entrar na rede, no transformer. Vou voltar só ainda mais atrás aqui à arquitetura de transformers. Portanto, as palavras são embebidas antes mesmo de começar o processo todo, não é? Voltar aqui. Portanto, isto é feito antes de começar o treino, mas os valores aqui nas matrizes de treino, neste caso para as queries, depois para as keys e depois para os values, já agora vão ser 3 slides iguaizinhos, a única coisa que muda é que aqui estamos a fazer a operação para encontrar as queries, aqui estamos a fazer a operação para encontrar as chaves, as keys, e aqui estamos a encontrar os values. Portanto, as matrizes que são aquelas com as quais vai ser multiplicada a palavrinha, a representação da palavra, já na forma do vetor. Estas matrizes são aprendidas, os valores que elas contêm são ajustados no processo de treino. Portanto, uma das coisas em que consiste treinar uma rede do tipo transformer é ajustar os pesos
de treino destas matrizes, das que geram as queries, as keys e os values. Portanto, o processo de treino leva a que fiquem valores específicos que são os melhores, portanto, isto é um processo de otimização. Nós temos sempre a usar o tal algoritmo da retropropagação, já há algum tempo que não falava dele, não é? Mas como é que isto é feito? Temos sempre a tentar diminuir o erro da rede, medido através de qualquer coisa, de uma métrica qualquer, e até as métricas que são usadas nos transformers até são giras, porque algumas até têm a ver com critérios, por exemplo, no caso das traduções, quando é um transformer a fazer traduções de uma língua para outra, às vezes até se usa o critério da classificação de seres humanos da qualidade das traduções, portanto, e depois há assim critérios mais automáticos, não é? Que também convém ter-se para poder-se usar de uma forma mais repetitiva, porque isto são processos que continuam a ser processos muito repetitivos, exigem muitos passos para a frente e para trás, e são computacionalmente caros, não é? Então temos aqui, por exemplo, para processarmos a palavrinha carpe, eu formo uma query para a palavra carpe, que é o Q1. Portanto, o Q1 vai ser a query da palavrinha carpe, que vai ser misturada com as chaves, quer de si própria, da própria palavra carpe. A chave que foi criada no passo anterior para a palavra carpe é o Q1, Q1, e para a palavra diem foi gerada no passo anterior a Q2. E, portanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar as queries do Q1, portanto, eu estou centrado naquele gráfico lá de trás, eu estou centrado na palavra carpe e estou a perguntar à própria palavra carpe e à palavra diem qual é que é o contributo de cada uma delas para extrair o valor, não é? Portanto, qual é o valor que eu vou usar da palavra carpe e da palavra diem para perceber a utilidade de prestar atenção a carpe no contexto da tarefa que estou a fazer. Estou a imaginar sempre tarefas de tradução só para termos uma tarefa concreta em mente. Ora bom, onde é que está aqui a chave o que é que está aqui de interessante, que é bastante útil e para o qual eu queria chamar a atenção? É que os números que nós estamos a obter são números muito parecidos à partida. Estes números são inventados, ok? São completamente inventados, mas foram inventados de forma a serem muito próximos um do outro. Em termos de grandeza, 128, 104 são valores muito próximos um do outro. E então, para tornar estes números, para melhorar o processamento pela rede neuronal destes números, portanto, para estabilizar o processo de aprendizagem, basicamente, fazemos com que estes números fiquem numa escala mais pequena, portanto, escalamos os números. E a forma de fazer essa escala é fazer a raiz quadrada da dimensão, neste caso, no paper que originou toda esta corrente dos Transformers, eles usaram como dimensão das matrizes para calcular as chaves, as keys e os values, usaram matrizes de dimensão 64. E então, nós usamos 64, o valor de 64, para a dimensão, lá está, da key, dimension of the key, dos vetores, neste caso, da matriz que contém as keys. Portanto, a dimensão de cada um desses vetores é 64. E então, raiz de 64, muito convenientemente, dá 8. E aqueles números, há bocadinho, foram inventados um bocadinho... Podiam ser números que não fossem divisíveis por 8. Mas, por conveniência, escolhi números que queria que fossem próximos um do outro, mas que ao mesmo tempo fizesse que não aparecessem aqui vírgulas. Que na vida real, as contas da vida real envolvem números com casas decimais. Mas aqui, para se ficar mais bonito, este dá 16, este dá 13. Portanto, apesar de tudo, 16 e 13 continuam a ser números próximos um do outro, mas a escala já está mais
maneirinha, já não estamos a falar de números na casa da centena, já estão cá mais para baixo. E agora vamos usar um processo que é o chamado softmax. O processo softmax consiste em aplicar os valores obtidos no passo anterior, o tal 16 e 13, está aqui a recordação de como é que eles foram obtidos, e na prática aplicar esta forma, que é levantar o expoente, portanto, do logaritmo natural, o E, é um número que é 271 qualquer coisa, portanto, levantar este número a 16, porque é o primeiro valor, e em baixo vamos levantar o número a 13, que é o segundo valor. E no denominador é sempre a mesma coisa, vai ser a soma de todos os valores que estivermos a usar. Neste caso, como só temos duas palavras, é só a soma de 16 mais 13. Qual é a propriedade que tem esta função e porque é que ela é tão usada nas redes neuronais, o softmax? Vão já ver como nas arquiteturas isto está sempre a aparecer. Nos diagramas dos Transformers, no final aparece sempre o softmax. Isto é super útil e vai estar depois até associado à criatividade, por exemplo. Este softmax dar um determinado valor, portanto, nós depois mexermos com os valores que o softmax dá, faz com que o modelo seja mais criativo ou menos criativo. Mas para já, como estamos aqui ainda na parte da linguagem, ainda não chegamos à parte da criatividade tout court, embora a linguagem depois também tenha aspectos criativos que nós vamos explorar, mas aqui queremos fazer uma tradução e, portanto, usando a função de softmax com os números 16 e 13, obtemos esta coisa fantástica que é números que até, olhando para eles, ninguém diria que são assim tão longe um do outro. Quando o 16 leva um valor de 0,95 e o 13 leva um valor de 0,05. Uma propriedade que tem o softmax, além de permitir fazer este tipo de grande diferenciação entre valores que até podem estar muito próximo em termos absolutos, é que, e é uma forma de confirmar se o resultado que obteve está correto ou não. A soma deve dar 1. É uma propriedade do softmax, é uma distribuição de probabilidades em que nós temos que obter uma resposta. Há 100% de probabilidades de obtermos uma resposta. Mas esses 100% de probabilidades estão distribuídos pelas possíveis respostas. Neste caso temos duas respostas e, para este caso em concreto, a probabilidade de obter a resposta 16 é 95% e a probabilidade de obter a resposta 13 é apenas de 5%. Portanto, é a grande vantagem de se usar o softmax, é permitir fazer estas grandes diferenças. Então, qual é que é a utilidade disto no tal uso no contexto dos Query Key Values? É que este valor de 16 e este valor de 13 resultaram do casamento, portanto, da tentativa de eu casar uma query como aqui, a tal situação de, por exemplo, fazer uma pesquisa no YouTube, é a query, aqui é a descrição dos vários vídeos, não é? Então, se a minha query for ajustada à descrição de um vídeo, eu vou ter um valor alto. Portanto, o dot product, tal operação vetorial que se traduz num número, num escalar, num número único, e que depois é dividida pela dimensão dos vetores das chaves, de forma a ficar um número mais pequenino, mas o resultado do cálculo desta afinidade entre a query 1 e a chave 1 é 16. Mas relembro, um cálculo de um produto entre a query e aqui. Portanto, este 16 e este 13 vêm do resultado da relação. Nós estarmos a tentar relacionar as queries com keys. E depois entram os values. E como é que entram os values, né, nisto tudo? De uma forma muito bonita e muito elegante, que é, depois de termos aplicado o softmax, nós vamos ter um enfatizador ou um atenuador da atenção que é prestada
ao valor 1 que está associado a carpe ou ao valor 2 que está associado a diem. Por exemplo, eu aqui, query 1, já agora chama a sua atenção para o facto de eu estar a usar a query 1. A query 1 está associada à primeira palavra, até está aqui a dizer em cima, carpe, query 1. Mas estou a perguntar a carpe o que é que carpe contribui para perceber carpe naquele contexto da frase. E estou a perguntar a diem o que é que diem contribui para a mesma coisa, para perceber carpe. Repare que é query 1 sempre, embora aqui seja a 1 e a 2. Portanto, aqui é de carpe e é de diem. E então, aqui nestes resultados, o resultado final vai ser obtido selecionando muito do valor que está relacionado, o valor que vem de carpe, e muito pouco com o valor que vem de diem. Portanto, o resultado final, que este valor Z1, tem muito mais contributo do valor que vem de carpe do que do valor que vem de diem. Este é o exemplo mais simples possível, porque é só com dois vetores, com duas palavrinhas, não é? Portanto, com os vetores que resultam de embeber duas palavrinhas, transformar duas palavras numa representação vetorial, e depois representar as queries, as keys e os values dessas palavrinhas, e nós já vimos, recordo, como é que estas queries, keys e values são calculados. Pegamos na representação da palavrinha inicial, transformamos num vetor, e depois há matrizes que são aprendidas num modelo que permitem, ao longo do tempo, com o treino, ir obtendo cada vez melhores queries, cada vez melhores keys e cada vez melhores values. As matrizes vão sendo cada vez melhores, de forma a que o que resulta destas operações todas que depois nós fazemos, a combinação de cada query com cada key, resulte na escolha de valores em proporções ótimas, porque é um processo de otimização. Portanto, aquilo que vai ser os valores escolhidos de cada uma das palavrinhas da frase vai ser otimizado, essa escolha vai ser otimizada de forma a que o resultado seja cada vez melhor. E o melhor aqui tem a ver com, no final, haver resultados que sejam classificados como melhores, seja por terem menos erro, seja por terem mais qualidade. Portanto, isso depois depende da nossa métrica. E então, para diem é exatamente a mesma coisa. Agora, a query vai ser o Q2, que vamos fazer o produto com a chave do carpe e, mais uma vez, a query do diem, que é o Q2, agora com ele próprio, com o diem, que é a chave, isto é carpe diem, sempre, aproveita o dia, ou seize the day em inglês, e obtemos o valor Z2. O processo é exatamente o mesmo que foi feito anteriormente, só que eu para o Z2 não repeti porque ia ser exatamente a mesma coisa que para o Z1, as continhas pormenorizadas. Aqui temos toda este gráfico, deu bastante trabalho a fazer, e o próximo, que é o transformer completo, aquele que apresenta o transformer completo, acho que não está logo a seguir, mas vai aparecer, deu bastante trabalho a fazer, mas é esta parte aqui. Portanto, no artigo original é assim, a representação do transformer. E agora, neste gráfico, peço desculpa destas passagens rápidas, mas é só para se ver de onde é que isto vem, é uma representação que eu fiz em que capto até algumas coisas que aproveitei, não sei se lembra, se viu essa parte do vídeo em que eu disse que eu tinha feito código que reproduz o positional encoding, então aproveitei já que tinha esses gráficos e coloquei aqui, ficou visualmente mais, até para se perceber melhor como é que isso é feito. E isto é a forma como foi feito no artigo original. Já sabemos que podia ter sido também, tal como as matrizes para as queries, keys and values são aprendidas durante o treino, já sabemos que aqui o positional encoding também podia ser aprendido durante o treino. Mas, neste caso, nós usamos as tais fórmulas que fazem com que não tenhamos que treinar aqui a codificação posicional das palavrinhas. Portanto, revendo tudo, já sabemos que as palavrinhas têm que ser codificadas em vetores. Depois é preciso, quando passam aqui para dentro para
para a camada da atenção, para o mecanismo da atenção, é preciso virem com informação sobre qual é a posição que ocupam na frase. Por exemplo, o carpe vem com a informação que está primeiro do que o diem. E essa informação as duas entram em simultâneo aqui na atenção, porque relembro que nas camadas da atenção, o carpe vai prestar atenção a si própria e ao diem, e vice-versa. O diem vai prestar atenção a si próprio e ao carpe. Portanto, as duas palavras têm que estar lá dentro, mas estão lá dentro com informação que inclui a sua posição. E depois, o resultado tal Z1 e Z2, que nós vimos aparecer, por exemplo, o Z2 aparece aqui, e o Z1 vimos de forma pormenorizada como é que ele é calculado. O Z2 também é calculado exatamente da mesma forma. Estes valores Z1 e Z2 são os que aparecem aqui representados. Depois, este output é enviado para uma camada chamada feed-forward. Portanto, e essa camada feed-forward é simplesmente uma rede neuronal. No artigo original penso que até usam duas, uma a seguir à outra. E já agora dizer que este mecanismo, mesmo aqui a autoatenção, isto dá forma, todo o encoder, todo este processo aqui pode ser repetido várias vezes. Por exemplo, no artigo original, penso que eles até tinham 6 repetições da camada do encoder. E portanto, isto é stackable, é empilhável. Portanto, o bonito destas coisas é que, a partir aqui deste momento, portanto, aqui o input tem que vir de algum lado, não é? Mas a partir aqui desta caixinha, este output agora pode ser um input para outra camada exatamente igual. E nós, em vez do encoder, da parte do codificador, do encoder, do transformer, ser só uma unidade de encoding, podem ser 2, 3, 4, 5, 20 unidades de encoding, se quisermos. Temos é que ter recursos computacionais que justifiquem isso, não é? E muitos dados, porque ter 20 encodings para poucos dados não é muito útil. Portanto, temos que ter também, o tal Big Data, que está tudo relacionado com isto. E então, temos aqui um encoding na sua glória. Entra aqui depois o output, os tais Z1 e Z2, entram em camadas de redes neuronais tradicionais, que nunca desapareceram, continuam a ser usadas. O Frank Rosenblatt chegava aqui, via isto, ficava todo contente e tentava não fazer aquela viagem de barco fatídica no dia de aniversário, para ver se conseguia viver mais anos para chegar ao momento em que visse esta sua ideia a ser implementada aqui numa rede neuronal moderna. Pronto, ia dar o seu contributo para o resultado final, que aparece aqui em R1 e R2, depois isto ser usado já diretamente para o processo de descodificação, ou como um output de direito próprio, depende dos nossos fins. E, portanto, para já, vou então fazer aqui uma pequena pausa, para este take não ficar mais longo, mas vou já continuar.